Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP e a gente está iniciando aí mais um bate-papo matinal, aquela nossa passadinha rápida, né? Hoje é dia 10 de fevereiro de 23, agora 10 horas e 58 minutos. Bem, gente, o assunto dessa publicação foi sobre o Banco Central, né? A gente vai falar um pouco sobre o que é o Banco Central, para que serve, o que ele tem a ver com a gente, história e alguma opinião que é genérica. Beleza, gente? Então vamos lá. Deixa eu mudar de tela. Banco dos Bancos, ele é tido como Banco dos Bancos, né? Então a pergunta é, o que é o Banco Central e o que isso tem a ver com você? O jeito mais fácil de cobrir o prejuízo é pedir emprestado para outro por acaso. Bom, toda vez que você quer um crescimento, você faz um empréstimo, né? Faz um empréstimo. Se você não tem o capital, não tem o dinheiro, não veio o berço de ouro, você faz um empréstimo. Então, às vezes um banco, ele, pensando em banqueiros, o pessoal do dinheiro, às vezes um banco, naquele dia, ele está no prejuízo, ele não teve lucro nenhum, ficou negativo. E um outro banco não ficou no negativo, pelo contrário, teve no lucro, né? Então o jeito mais fácil de cobrir o prejuízo é pedir emprestado para outro, né? Como nesse exemplo. E justamente isso quando acontece no dia, por isso que tem esse nome overnight. Então o dia de hoje, um exemplo aqui, o Banco Bradesco, no caso, né? Teve problema com dinheiro, daí ele emprestou do Itaú, do Banco do Brasil, que tiveram lucro e ficam girando esse dinheiro. Isso é o overnight. Bem, então, por exemplo, teve um prejuízo de 1 milhão, né? Por sorte, o Itaú tinha 1 milhão lá, a gente dando um exemplo, né? O prejuízo do Bradesco foi de 1 milhão, ele tinha, o Itaú estava sobrando e faz o empréstimo, está tranquilo, beleza. Os dois conversam, né? Chegam num acordo, né? Um acordo de empréstimo, o outro fala, não, você me paga juros de 1%, por exemplo. Tá feito o negócio. Aí eles fazem a transação. Aí o Banco Central, ele pergunta, pô, ao invés de emprestar dinheiro para o Bradesco e ganhar só 1%, peraí, empresta para mim e eu te pago 2%, por exemplo. Aí o que acontece? O Banco Itaú, com certeza, vai querer ver lucros, né? E vai emprestar para o Banco Central, que é 2%, né? Aí o Central empresta para o Bradesco por um valor com certeza acima dos dois que ele vai pagar para o Itaú, né? Ele está pagando juros de 2% daquela sobra do Itaú, ele vai emprestar pro Bradesco, mas com um juro maior. Então, ó, como ele está pagando 2%, ninguém vai emprestar dinheiro para ninguém por menos do que isso. Óbvio, né? O Banco Central, nesse exemplo, acabou forçando a subida da taxa, né, para o mercado interno. Então ele forçou, o próprio Banco Central. O Bradesco rapidamente, né, com a taxa de juros, cairá. Se o Banco Central emprestasse com uma taxa menor, né? O Itaú emprestaria 1%, mas o Banco Central empresta a meio. Aí cairia a taxa de juros. Ou seja, o Banco Central influencia diretamente na taxa que os bancos pagam para captar dinheiro, né?
Então, deu para vocês verem nesse exemplo. Se você emprestasse direto para o Bradesco, era 1%. Mas daí o Banco Central entrou no meio, não, eu te pago 2%, e daí ele emprestou para o Bradesco com a mais ainda. Ele tinha que cobrir os 2% que ele vai pagar para o Itaú. Então ele colocou, vamos supor, 2 e 2, foi esse exemplo. Mas se ele tivesse capital sobrando, ele também poderia emprestar para o Bradesco com uma taxa menor. E aí, é claro que o Bradesco ia pegar do Banco Central, que é uma taxa menor, né? E isso aí que causa essa flutuação de taxas, né? Esse controle que o Banco Central vai exercendo, né? O que fazer, né? Isso, e o que isso tem a ver comigo, né? Eu, a pessoa, né? Nós, cidadãos, tudo. Se os bancos captarem dinheiro a 10%, por exemplo, e eles vão emprestar para a gente por mais, é óbvio. Mas eu nunca pego dinheiro emprestado. De repente você é uma pessoa que não pega dinheiro também vai te afetar. Por quê? Porque os bancos fazem investimento entre eles. E os juros vão aumentar ou diminuir nessa condição. E se você está fazendo investimento em algum dos bancos, com certeza a taxa vai te afetar. Então ela afeta para a gente, né? A gente está falando muito aqui do pessoal que investe, que tem dinheiro, dos banqueiros, do pessoal agronegócio, né? Pessoal do dinheiro, grandes comerciantes, etc. Né? Mas a gente não está falando aqui, estamos falando, mas está embutido nisso daí, quase não se vê, as pessoas, eu, você. Mas estamos diretamente envolvidos, porque a gente vai pagar preços maiores em tudo, né? Ou menores, depende do que o banco fizer de melhor, né, para nós. Mas acontece que o que a gente tem visto no governo, nos governos atuais, é que isso aí tem sido para favorecer ou desfavorecer o pessoal do dinheiro, esses grandes investidores, grandes riquezas do país, o pessoal que detém um dinheiro muito grande, né? E sobra para o povo, sempre é o povo que vai pagar esses juros altos cobrados entre eles, né? Então, uma parte do lucro, né? Quando você usa ou faz algum investimento, o banco usa esse dinheiro. Uma parte do lucro vem para você, mas o resto o banco vai utilizar, com certeza. Ele vai ganhar, porque ele está mexendo no mercado financeiro, né? E justamente por isso, né, é que dá para entender o porquê da taxa, né, ser tão alta. Vamos pensar em motivo pelo qual o nosso banco, né, chega a isso. O Brasil tem talvez a maior taxa de juros do mundo. Tem uma relação aqui, vários países, ó, nós estamos em 14,25. O segundo, né, está com 10,5, né? E lá no México, se for na Inglaterra, 0,25, né? E uma série de outros países, vocês vão ver que as taxas bem menor. A nossa é o topo. Muitos de nós, meros mortais, são donos de negócio que querem aumentar a receita. Por isso você tem que estar de olho nessa taxa que está no Banco Central. Banco Central. Ele não abaixa, porque se ele abaixa... O que acontece? Não está vendendo tudo no commodities, no dinheiro lá em cima? Se ele abaixar, vão diminuir o lucro desse pessoal. Consequentemente. Por isso que tem muita gente que se considera aí rico, né? Mas é média, a classe média, tem um dinheirinho aplicado, ele não quer que mexa nessa taxa, porque ele está ganhando com isso. É mais negócio para ele do que ele comprar alguma coisa, ele jogar no banco, fazer uma aplicação e ganhar isso daí, né? Em dinheiro aí Então, gente, é bem isso daí.
que é a negociação, né, com o Banco Central. Tenho mais assuntos para isso daqui, mas eu vou me conter nessas imagens e no que eu falei, porque a gente fez a publicação, está aqui no Sextou, Banco Central, História e Funções. Temos os vídeos aqui, né, da história, né, já para que vocês apreciem, entendam um pouco mais do que acontece, né? Também tudo isso que a gente acabou de falar sobre o que é o Banco Central, né? Aqui vocês têm todo um artigo a respeito disso, que é bastante interessante, tá? E é bom a gente ficar por dentro disso, né? E as funções do Banco Central, as principais funções do Banco Central, né? Desde a Casa da Moeda ao controle de investimentos, né, no país e controle da inflação. Legal, gente? É o que a gente tinha que comentar com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado e a gente está aqui para quaisquer explicações ou informações. Muito obrigado, PT, saudações, tchau, grande abraço.